Por que planejam revoltas os gentios e os povos imaginam coisas tão tolas? Os reis da terra se levantam e os governantes consultam juntamente contra Deus e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Do trono do céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com furor. Ele diz: já coloquei o meu rei lá no trono em Sião, no meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor decretou. O Senhor me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Peça e lhe darei todas as nações, e o mundo inteiro será seu. Com vara de ferro tu as quebrarás e farás em pedaços, com um vaso de oleiro. Agora, pois, escutem, ó reis, e sede prudentes. Desejai-vos instruir autoridade na terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e acabem perecendo no caminho, quando em breve acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Amém? Amém, glória a Deus. Então, aqui está se tratando de o salmista Davi, ele está falando sobre aquilo que os governantes da terra tinham em mente, o plano que eles tinham traçado, e sobre um colóquio, uma conversa que Deus estava tendo com este rei, que é o Messias, que é Jesus Cristo. Então, veja que é uma conversa bem interessante. E Deus diz, ele diz assim: já coloquei o meu rei, ou o meu ungido, em algumas traduções, no trono lá em Sião, no meu monte santo. E aí o rei, que é o Messias, que é Cristo, ele diz: anunciarei o que o Senhor, ou seja, o que Deus decretou. E o Senhor me diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Então, Jesus aqui, o Messias, ele está dizendo que Deus disse para ele que ele é o filho dele. Então, hoje nós vamos tratar sobre um assunto que eu vou dividir em duas partes. A gente vai tratar a primeira parte, creio que quinta-feira que vem a gente vai tratar da segunda parte, para não ficar esse estudo muito extenso. Então, hoje vamos falar sobre o nascimento do Filho. O nascimento do Filho de Deus. Vou tratar sobre esse assunto. Primeiro ponto a ressaltar aqui: a expressão tu és meu filho, hoje te gerei, é uma referência, ou seja, o salmista está referindo a uma ocasião em que o Filho de Deus foi gerado na eternidade. Então, isso aqui não é naquele momento que o salmista escreveu que aconteceu, não. Ele estava fazendo uma referência do que já tinha acontecido na eternidade. Então, vou pegar algumas mensagens do irmão Brana que vai casar com o que a Bíblia está dizendo, porque é assim que nós tentamos instruir a mensagem, passar o ensinamento do irmão Brana, catando o que ele diz e levando, comparando o que a Bíblia diz, não o contrário. O contrário, você está invertendo as miras da arma e você vai errar o alvo. Então, vamos pegar o que a Bíblia diz como absoluto e catar o que William Brana diz e comparar com o que a Bíblia diz, para ver se o que ele está dizendo é verdade. Então, no sermão pregado por ele, em Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 31, ele diz assim: Deus, ele mesmo, deu à luz a este filho, o qual era antes que houvesse até mesmo um átomo. Ou seja, antes de qualquer criação, antes que Deus fizesse qualquer criação, ele deu à luz a este filho. Veja que a declaração que o irmão Brana faz, a palavra que ele usou, ele deu à luz. Não diz que ele criou. Deu à luz significa gerar. Quando uma mulher dá à luz, ela gera um filho. Então ele usou justamente essa palavra para mostrar que o Filho de Deus, ele não foi criado, mas gerado por Deus. Outra mensagem dele, Atitude e Quem é Deus, parágrafo 16, ele diz assim:
Então ele primeiro foi Deus, Jeová. E dele, vamos somente retratar agora como um pequeno drama para que você possa entender isso. Vamos ver surgindo um espaço onde nada existe. Vamos fazer disto uma pequena luz branca, como alguma luz mística, como um halo. E esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Amém? Amém. Conseguiu compreender isso? Então, tornar isso com nossas mentes é impossível. Na verdade, por isso a salvação, tudo que se refere a Deus é pela fé, porque a gente não pode compreender aquilo que é intangível, aquilo que é transcendente a nós. Nós temos que crer em Deus não porque nós vemos, mas pela fé. Pelo fato, ao que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então, como eu já disse aqui alguns estudos atrás, fé ela é diferente de crença. Crença, você acredita no invisível. Isso é uma crença. A fé, você vê o invisível. Então, você, com os olhos da fé, você consegue ver a Deus, mas fisicamente isso é impossível. Ninguém nunca viu a Deus. Mas eu quero tentar aqui deixar isso de uma maneira mais simples possível para a gente possa compreender como foi esse surgimento do Filho. Então eu vou tentar fazer aqui um simples desenho para demonstrar Deus. Então vou fazer aqui um... Bom, não está bem um círculo perfeito, mas... Vamos lá. Vamos supor, claro, isso não é a realidade, mas vamos supor que este círculo, ele seja Deus. Tá? Esse círculo aqui ele vai ser Deus. Por que um círculo? Porque um verdadeiro círculo, ele é perfeito, ele é... Se você anotar, prestar atenção nas alianças, que é um símbolo de pacto, realmente uma aliança, ela não tem princípio nem fim. Você não consegue achar onde começa a aliança, onde termina um anel, por exemplo. Então, por isso, isso aqui vai ser a representação de Deus, por ele ser eterno, sem princípio. Esse aqui será Deus. E aqui nós vamos colocar o que Deus é. Primeiramente, antes de ser Pai, ele é eterno. Eterno é sem princípio ou fim. Ninguém nunca criou Deus. Porque ele é eterno, ele não foi criado, ele sempre existiu. Então ele é autoexistente. Eterno e também um atributo de Deus. Pai. Isso aqui é um atributo, ou seja, faz parte do que ele é. Isso aqui também é um atributo, faz parte do que ele é o que ele é, eterno. Isso aqui é um título, isso aqui não é um nome. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro de achar que isso aqui é um nome. Isso aqui é um título. Que significa aquele que é adorado ou objeto de adoração. Então, esse aqui será Deus. Então, vamos pegar o que o irmão Brana diz aqui, ó. Da existência do Pai, ou seja, daquilo que Deus é, saiu uma luz mística, que era o Logos. Então vamos fazer assim. Da existência do Pai, ou seja, do seio do Pai, das entranhas do Pai, saiu uma luz mística que era o Logos. Vamos retratar aqui essa luz mística. Não vamos fazer uma certinha uma pessoa, mas só que vocês vão entender. Deixar assim, porque isso aqui não é uma silhueta de uma pessoa, mas é uma luz mística, uma teofania. Nós vamos estender mais para frente isso aqui. Então, da existência do Pai, saiu o Logos. Ok, Logos. A tradução dessa palavra, essa palavra aqui é uma palavra grega que significa palavra. Ou verbo.
Então, da existência do Pai saiu o Logos, e este Logos era o Filho de Deus. Então, agora, para deixar isso tentar deixar isso mais real possível, aqui, ó, vamos tentar entender o seguinte. Isto aqui é um ser espiritual, mas invisível. Esse aqui é um ser espiritual invisível. Da existência desse ser espiritual invisível, saiu este ser que nós chamamos de Logos, que é uma teofania. Teofania no português. No grego seria Theo, que significa Deus, fania, que vem da palavra enmorfe, significa forma, ou seja, forma de Deus. Então, a teofania, o Filho de Deus, era a forma visível do Deus invisível. Entenderam até aqui? Amém, glória a Deus. O ser espiritual do Filho é a representação visual, ou seja, é a imagem, que imagem no dicionário português significa representação visual. Então, o ser espiritual do Filho é a imagem, ou seja, a representação visual do Deus invisível, o Eterno. Então, abram suas Bíblias comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Vamos tratar aqui algumas escrituras, para corroborar com essa ideia que o irmão Brana nos passou. 2ª aos Coríntios 4. 2ª aos Coríntios, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Amém. Segundo Paulo, aqueles que não creem é porque o Deus desse século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento, por isso que é bom você ter a compreensão, porque é nisso que o Satanás vai trabalhar, na compreensão, e assim também Deus. Você vai entender, você vai ter um compreendimento da luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Outra escritura, Hebreus, capítulo 1, verso 3. Hebreus, capítulo 1, verso número 3. No verso 3, eu vou ler isso no verso 1, para entender o contexto. Diz assim, Paulo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, pelo Logos, pela palavra, a quem constituiu herdeiro de tudo e por meio de quem também fez o mundo, o qual, ou seja, o Filho, ainda está falando do Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o que nos interessa para compreender esse quadro é essa expressão de Paulo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Pessoa aqui vem do latim, do grego, persona, significa personalidade. Não está falando de um ser de corpo físico, mas está falando de um ser que tem personalidade, que tem sentido, que tem opinião, que tem valores e tem uma glória. Então, todo ser que tem uma glória é uma personalidade. Então, Deus, ele é uma pessoa, porque ele tem uma personalidade. Mas a pessoa de Deus, ela não pode ser vista, porque, para começar, eterno significa aquilo que não tem princípio. Toda
toda imagem, ela tem um princípio. Então, para ver Deus, ele teria que ter um princípio, para ter uma imagem própria. Como ele é eterno, isso é impossível, por isso é impossível ver Deus. Então, o Filho é a expressa imagem dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem uma forma, a pessoa de Deus tem uma forma, porém é invisível, ninguém pode ver. Mas o Filho é a expressa imagem dele. Então, nós nunca vamos ver, por mais que nós acreditamos que Deus e Jesus não sejam a mesma pessoa, você nunca vai chegar no céu e ver dois lá no céu. Porque é impossível, nem os anjos podem ver Deus. Jesus chega a dizer em São João capítulo 6 que ninguém viu a Deus, a não ser aquele que foi nascido dele. Este tem visto o Pai, mas ninguém. Então somente o Filho pôde ver a forma do Deus invisível, mas ninguém. E todos nós contemplamos a verdadeira face de Deus quando contemplamos o Filho. Então, Jesus é Deus revelado. Ele não é o Deus por ser eterno, mas ele é o Deus revelado para nós. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, quero ler outra escritura para fechar esse assunto da imagem de Deus, que é em Colossenses capítulo 1, verso 15. Colossenses 1, verso 15. O qual, se referindo ao Filho, que é o contexto que está nos dizendo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Amém. Então, Jesus, segundo Paulo, por 3 vezes, se nós levarmos em consideração que o livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, era Paulo, pelo que ele relata, pelo que o escritor aos Hebreus relata, dá a entender que foi Paulo que escreveu. Então, por 3 vezes, Paulo vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Na outra tradução, desse mesmo, em Colossenses 1,15, diz assim: ele, o Filho, é o primeiro filho e é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Na tradução da linguagem de hoje. Então, isso aqui deixa bem mais claro. Jesus é o primeiro filho, ou seja, primogênito, e a revelação visível do Deus invisível e superior a tudo que foi criado. Então, vamos tentar entender mais um parágrafo do irmão Branham. Ele diz assim, em Hebreus, capítulo 1, a mensagem que ele pregou, na verdade, chamada Hebreus, capítulo 1, parágrafo 129, ele diz assim: esta grande fonte do Espírito, então vamos colocar mais algo que Deus é. Espírito. Deus é Espírito. Então, esta grande fonte do Espírito, que não teve princípio nem fim, ou seja, eterno, este grande Espírito começou a formar na criação. E o Logos que saiu disso era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. Era uma teofania, que significa um corpo, e o corpo era como fosse de um homem. Então, a teofania, que é a forma de Deus em forma de homem, era a única forma que Deus tinha. E, na verdade, é a única forma que Deus tem. A única forma visível que Deus tem. Deus só pode ser conhecido através de Cristo. O irmão Branham chega a relatar uma ocasião em que ele teve uma experiência de que ele foi no céu e queria ver Deus. E ele perguntou para um dos anjos que estavam no céu, ele falou, eu quero ver Deus aqui. E um anjo disse assim para o irmão Branham, assim como na terra, aqui também Deus não é visto, apenas em Jesus. E aí depois ele viu Jesus, mas o próprio Deus, a própria personalidade, o ser de Deus, não pode ser visto. Entendeu? Então, a única forma que Deus tem é este Logos, que é o Filho de Deus. Então, outra mensagem do irmão Branham, intitulada Eu vos restaurarei, diz o Senhor, parágrafo 12. Quando Deus lá atrás, antes que houvesse uma estrela no céu, antes que houvesse até mesmo luz nos céus,
isto, tão distante quanto nossa pequena mente pode torná-la, Deus estava lá, todo aquele grande espaço de eternidade a eternidade. Deus estava assentado lá na eternidade. Então de Deus saiu o Logos, o que diríamos como uma pequena luz sagrada, que saiu daquela escuridão, ou daquela eternidade, como uma criança brincando à porta do seu pai. Então, da existência do pai saiu este filho. Agora, por que é importante a gente tratar sobre isso? O nascimento do filho. Porque esse é um mistério que foi velado nas Escrituras. Porque embora os apóstolos soubessem disso, de que o filho foi gerado antes da fundação do mundo, você não vai ver este ensinamento sendo explícito nas Escrituras. Paulo ele não tratou de expor como que foi que o filho surgiu. Ele só falou, ele existiu antes da criação. Deus fez todas as coisas por meio de seu filho. Mas Paulo não explicou nitidamente como foi, da onde esse filho surgiu, como foi o surgimento ou o nascimento do filho. Ele só apenas disse que algo que era verdade. Ele é o princípio de toda a criação. Deus, através dele, criou todas as coisas. Mas ele não especificou como foi o nascimento do filho. Então precisava ser um outro profeta, assim como Paulo, para explicar isso para nós, como foi o surgimento do filho. É aí que a mensagem do irmão Branham entra, dizendo que o Logos saiu de Deus. E isso era contrário a tudo que as igrejas e os seminários teológicos ensinavam, porque para as demais correntes doutrinárias, Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo, eles sempre existiram. Pelo menos no ensino da Trindade. Jesus, Deus o Pai e Deus o Filho, na teologia deles, sempre foram eternos. Então, para os trinitários, a palavra Logos, ou Filho, ele não é verdadeiro. Para você entender de uma outra forma. Filho significa aquilo que tem princípio. Princípio. Pronto. Filho significa aquilo que tem princípio. Todo filho que é nascido, ele tem um princípio. Isso significa a palavra filho. A palavra eterno significa aquilo que não tem princípio. Só que dentro da Trindade existe um dogma chamado filiação eterna. Ou igualdade também, às vezes. Né? Filiação eterna. A palavra eterna significa aquilo que não tem princípio. E a palavra filiação, que é a derivação de filho, aquilo que tem princípio. As duas palavras elas não podem estar juntas. Isso é uma contradição. Aquilo que não tem princípio é aquilo que tem princípio. Como que ele pode ser um filho, aquilo que tem princípio, eterno, aquilo que não tem princípio? Não tem lógica isso. Mas é o que a Trindade defende. Então, se Jesus é o que a Bíblia diz que ele é, o Filho de Deus, significa que ele teve um princípio. Ou seja, significa que ele tem um pai e que Deus o gerou. E a palavra eterno significa aquilo que não tem princípio. Então, ninguém é pai de Deus, ninguém gerou Deus, ninguém criou Deus, porque ele é eterno. Então, o irmão Branham ele tratou de especificar isso para nós, mostrar que este Logos, o Filho de Deus, ele teve um princípio. Agora, existia uma corrente doutrinária, que surgiu aí no final do século II, que dizia que o Filho, que o Logos, ele não era eterno, ou seja, ele não poderia ser Deus, porque a única coisa que pode ser Deus é aquilo que é eterno. Então, tudo aquilo que não é eterno não é Deus. Então, o Filho ele não poderia ser eterno, mas, em contrapartida, eles criaram a doutrina dizendo que o Filho, que o Logos, foi uma criação de Deus. Ou seja, que o Logos, ele seria, vou deixar aqui bem claro, criação. Vamos tratar disso tudo antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, a doutrina chamada de
arianismo, que é a doutrina defendida pelo bispo Ário, que hoje, enfim, é defendida também pelas testemunhas de Jeová, essa doutrina, ela dizia que o Filho, ele foi criado por Deus. Então, sendo ele criado, da onde veio a criação? Essa criação, como todas as criações, ela vem do nada. Deus, o Eterno, ou como eles definem, Jeová, não tem nenhum problema você usar esse título. A palavra Jeová, no português, significa Senhor. Então, Jeová, o Senhor, ele criou este filho. Então, ele disse, vamos supor, que haja o filho, e do nada esse filho apareceu, e aí, através deste filho criado, Deus começou a criar todas as outras coisas. O problema é que uma criação, ela vem do nada. E como nós estamos entendendo aqui, este filho, este Logos, ele não veio do nada. Ele veio da existência do Pai, saiu o Filho, que era o Logos. Ele não veio do nada. Portanto, este Filho, ele é tão divino quanto o seu Pai, porque ele tem a mesma substância do Pai, ele tem a mesma essência de seu Pai. Então, ele só não é Deus pelo fato de ele não ser eterno. Mas ele tem a mesma substância, ele tem a mesma essência, porque ele foi gerado com a finalidade de tornar este Deus invisível, visível. Então, essa é a finalidade do surgimento do Filho. Então, dizer que Jesus foi uma criação é extinguir de Jesus toda a divindade que ele possuía por ser o Filho de Deus. É dizer que Jesus é apenas uma outra criação. E aí, com isso, eles dizem que Jesus também seria o arcanjo Miguel, que seria uma criação, um anjo mais bonito e poderoso, mas assim ainda uma criação, e não poderia ser Deus. Essa é uma corrente doutrinária que passa paralelo com a mensagem. Só que, como nós percebemos, Jesus, mesmo ele não sendo eterno, não sendo Deus, nesse princípio estabelecido aqui, ele ainda assim possui a divindade, porque ele tem a mesma essência e substância do seu Pai. Assim como nós, como filhos, eu tenho no meu DNA tudo aquilo que meu pai tinha, porque eu sou filho dele, eu carrego isso. Assim Jesus também. Ele tinha tudo, o DNA e RNA de Deus, porque Deus era o seu Pai. Dizer que ele é uma criação é extinguir tudo que ele é, dizer que a Bíblia é mentirosa. E assim também, aqui entra a questão do grupo unicista, que dizem que Jesus, na verdade, é o próprio Deus, ou seja, ele é o próprio Eterno, que se formou de si mesmo, gerou a si mesmo para se tornar humano. Então, de fato, Jesus não é o Filho de Deus, no unicismo. Jesus, na verdade, é o próprio Deus fingindo ser um filho. Jesus fingia que existia alguém lá em cima, Jesus fingia o tempo todo, fingia que existia um Deus, que ele tinha um Deus, que ele tinha um Pai, mas que, na verdade, como só existe um Deus e é Jesus, esse Jesus, na verdade, estava fingindo que existia tudo isso, porque ele era este Deus e ele era este Pai. Então, para nós entendermos, Jesus é o Filho por isso, porque ele teve um princípio saindo da substância e essência de Deus e carregando tudo aquilo, vamos dizer assim, aquilo que torna Deus Deus, o que torna Deus Deus? É ser eterno, ser Pai, ser Espírito. Isso foi colocado de uma forma visível através do surgimento do Filho. O irmão Diógenes, ele tentou explicar da seguinte forma, quando ele criou um tema sobre isso. Ele diz assim, tende a entender Deus como a água. Ela possui, a água, a mesma substância H2O, um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio, essa mesma substância, vamos dizer que nós pegamos essa água em um recipiente e colocamos ela na geladeira. A mesma água agora vai se tornar gelo. Isso é pegar Deus e colocar em uma forma. Então Jesus seria a mesma substância de Deus em forma humana. Só que é uma linguagem um pouco incorreta essa que ele usou, ele mesmo disse isso, pelo fato de não podermos separar a substância. Não podemos ver essa substância como sendo duas personalidades, que é o fato de Deus e Jesus. Eles são duas personalidades. Jesus, ele não orava para ele mesmo ou para o vento, ele orava para um Deus, para um Pai, que é uma personalidade distinta dele. Jesus, ele não... Tem algumas correntes que dizem que Jesus era a alma de Deus, Jesus, ele tinha uma alma, Jesus tinha um espírito e Jesus tinha um corpo.
E Deus habitava em tudo isso. Então Jesus era um ser e Deus era outro. Só que, como já tentar deixar isso bem claro, este ser é invisível. Invisível. Tem um acento aqui, né? Deus é invisível. Agora vamos abrir em Provérbios, capítulo 8, verso 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada. Presta atenção na linguagem que Salomão está usando. Não está dizendo que essa sabedoria ela foi criada, mas ela foi gerada. Antes ainda que houvesse as fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele, Deus, não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, ou seja, antes de qualquer criação. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não ultrapassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, que era o seu aluno. Era cada dia as suas delícias, folgando-me perante ele em todo o tempo. Então, veja que o que a linguagem que o irmão Brana disse aqui na mensagem para nós, que era como um filho brincando à porta do pai, é o que Salomão escreveu aqui, no verso 30. E eu estava com ele, era o seu aluno, era cada dia suas delícias, folgando-me perante ele em todo o tempo. Uma outra tradução diz assim: eu estava junto com o Senhor quando ele criou o universo. Já existia antes da criação do mundo. Antes das suas obras mais antigas, fui formada, não foi criada, foi formada. Pegar aquilo que já existe, formar significa pegar aquilo que já existe e moldá-lo. Isso significa formar. Então foi isso que aconteceu. Deus, o que já existia, ou seja, a palavra existia não é correta, mas Deus é o que estava lá. E então, aquilo que já estava lá foi formado. Então, foi o surgimento do Filho. A palavra existir, você dizer que Deus existe, pressupõe que não existia. Tudo aquilo que existe pressupõe que uma vez foi criado ou formado. Então, a palavra existir, para Deus, não se encaixa. Porque ele não é que Deus existe. Deus é o tempo todo. É que em algum momento, se você dizer Deus existe, então pressupõe que em algum momento ele não existia, porque ele existe. Agora, a palavra Deus é, por isso Jesus sempre definiu Deus assim: Deus é luz, Deus é amor, Deus é espírito. Ele sempre é. Não é que ele não existia, algum tempo passou a existir, ele é. Então, esse ser que sempre existiu, sempre foi autoexistente, nunca foi criado, se foi formado, então o surgimento do Filho aconteceu. Fui formada há muito tempo no começo, antes do princípio do mundo, ou seja, antes de qualquer criação. Quando ainda não havia abismo, fui dada à luz. Olha, essa tradução deixa bem mais claro que este Filho, ou seja, esta sabedoria descrita por Salomão, Salomão definiu como sabedoria. Ele não sabia que se tratava do Filho, mas ele definiu este que está tendo um princípio, que ainda quando não havia abismo fui dada a luz, ele definiu como sabedoria. Mais para frente, nós vamos ver aqui, Paulo vai especificar o que é esta sabedoria. E quando ainda não havia fontes de água. Agora em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, 1 Coríntios, verso 30. Mas vós, ou seja, nós aqui, sois dele, ou seja, de Deus, através de Jesus Cristo,
o qual, Jesus Cristo, para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, segundo Paulo, Jesus Cristo, ele foi feito por Deus sabedoria. Então, nós temos que entender que quando Salomão, lá em Provérbios 8, 22 em diante, diz sobre a sabedoria que foi gerada antes do princípio da terra, essa sabedoria estava falando sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí surge uma questão muito importante, porque a Trindade, e assim como os unicistas, eles enxergam essa questão como uma divergência. Eles até querem acreditar, por como Salomão descreveu a sabedoria, que seria o Filho, porque é antes de qualquer criação. Só que dizer isso, que foi gerado, que teve um princípio, é ir contra o dogma deles, de que o Filho é eterno, de que o Filho é o próprio Deus. Então eles dizem que essa sabedoria não é Jesus. A Trindade, os unicistas, eu ouvi isso da boca do pastor Naum, então eu vou falar abertamente, eu vou citar o nome dele. Ele falou, uma vez o pastor Naum disse assim para nós na igreja: essa sabedoria não é uma pessoa, não é Jesus. Ele está tendo um princípio. Jesus é o próprio Deus, ele é eterno. Ok. Porém, vamos entender uma questão. Se a interpretação que eles têm para justificar o que Salomão escreveu é dizer que esta sabedoria, Paulo definiu aqui como Jesus, eles definem a sabedoria. Eles definem a sabedoria não como sendo um ser que foi gerado por Deus, mas como sendo a própria sabedoria de Deus. Essa é a artimanha que eles usam. Essa sabedoria é a sabedoria do próprio Deus. Só que aí surge uma pergunta interessante que eles não têm resposta. Se esta sabedoria é a sabedoria do próprio Deus, então significa que ela foi gerada. Então significa que Deus nessa época não era onisciente, ele teve que gerar uma sabedoria para ter conhecimento. Então você está dizendo que Deus não era Deus. Essa é a lógica que eles vão ter que chegar. Se a sabedoria é a sabedoria do próprio Deus, significa que em uma determinada época, Deus não tinha sabedoria, porque ele diz que a sabedoria foi gerada. Então, Deus não era Deus, porque ele não era onisciente. Deixou de ser Deus. Então, entende a confusão que eles fazem por não ter uma doutrina correta? É verdade. Então, essa sabedoria está se referindo justamente ao Filho de Deus que foi gerado, foi dado à luz antes do primeiro pó do mundo. Antes de qualquer átomo, qualquer molécula, este Filho surgiu como sendo, não como uma criação, mas como saindo da própria substância de Deus, como diz em João capítulo 1, verso 18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, que seja nas entranhas, da própria substância de Deus, é quem revelou o que Deus é. Então, outra tradução de 1 Coríntios 1,30 diz assim: porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez de Cristo a sabedoria. É assim que a Bíblia diz, a sabedoria. E somente por Cristo é que somos aceitos por Deus e nos tornamos povo de Deus e somos salvos. Somente por Cristo. Amém? Vocês entenderam até aqui? Glória a Deus. Então, amém. tem uma outra escritura que diz assim, que é em Hebreus 10:5, que diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Isso se refere, é uma referência ao segundo nascimento de Jesus. Porque o profeta Miqueias, no capítulo 5, ele diz que: e tu, Belém de Efrata, posto pequenas que é entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que há apacentar o meu povo. Ou seja, está falando de quando o Messias vai nascer, em Belém da Judéia, cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, verso 2 ao 4. Então, fala sobre dois nascimentos. Um que é em Belém, da Judéia, e outro cujas origens são desde os dias da eternidade. Só que essa escritura de Hebreus 10:5, sacrifício e oferta se refere justamente ao Filho de Deus quando ele vai se encarnar num corpo que Deus preparou no ventre da Virgem. Só que isso vai ficar para os estudos da semana que vem. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente a cada um. Aleluia. Glória a Deus.